Glória a Deus, maravilha, irmãos. Pai do Senhor. Firme, quem está firme aí com Deus, com o Senhor, maravilha. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar. Bendito seja o teu nome. Toda glória a ti, Senhor. Toda honra a ti. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela misericórdia e graça estendida a nós. Não somos dignos de nada, Senhor. Não somos dignos de nada, Senhor. Mas nos colocamos aqui nesta manhã para a honra e glória do teu nome, para exaltar, para adorar, para bendizer, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado por cada vida aqui nesta manhã. Obrigado por cada irmão nesta manhã. Aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão nas mídias. Obrigado, Senhor, pela vida da irmã, pela vida do irmão. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Fala para ele, irmã, fala para ele. Senhor, eu preciso tanto de Ti. Fala para ele, não somos nada sem o Senhor. Não somos nada, Senhor. Somos nada, nada, nada. Ajuda nós, Senhor, ajuda. Tua palavra diz, Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Ajuda, Senhor, ajuda. Tem misericórdia, ajuda. Perdoa, 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 Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa esta casa, perdoa o teu povo, perdoa a tua igreja. Segura em nossas mãos, Senhor. Segura em nossas mãos, Senhor. Isso, minha irmã, isso, meu irmão. Vai glorificando o nome do Senhor. Vai adorando o nome de Jesus. Vai exaltando o nome do Senhor. Vai adorando, vai adorando, vai adorando o nome do Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Glória, glória, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos. Perdoa nós, perdoa, Senhor. Espírito Santo, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa, ajuda, ajuda. Sabedoria para cada um de nós. Conhecimento, que a unção do Senhor venha sobre nós. Que o poder do Teu Espírito venha nesta casa, venha sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Sarando, curando, abençoando, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. De Edivaldo. Pegar o Edivaldo, pode vir. Glória a Deus, bem amados, paz do Senhor Jesus. Quem está feliz aí? Ixi, quem está feliz? Amém. Sabe o que Deus mandou o povo gritar em volta de Jericó? Espantar um pouco da tristeza, né? Da tensão da guerra. O povo, quando gritou, pôs para fora, a muralha lá caiu. Pelo poder de Deus, aleluia. Vamos abrir a Bíblia, então, em primeiro livro de Reis, capítulo
16. Primeiro livro de Reis, capítulo 16. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 29 em diante. Fala assim a palavra: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, reconstruiu Jericó pelo preço de Abirão, seu primogênito, lançou-lhe os fundamentos pelo preço do seu último filho, Segube. Assentou-lhe as suas portas, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Josué, filho de Num. Senhor, é a sua palavra, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar aqui nesta manhã, Pai. Venha falar aos nossos corações e trazer algo mesmo restaurador para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, pode se sentar. Quem já conhecia, quem já ouviu falar sobre Acabe, do rei Acabe? Bem conhecido, né? Qual é a passagem mais conhecida que você lembra do rei Acabe? Da vinha lá de Nabote? O que mais que tem na vida dele? Te lembra muito dos profetas de Baal, né? Foi desafiado no Monte Carmelo. Mas vamos lá, gente. Acabe, ele foi um rei aí, filho de Onri. Ele foi um rei bom ou ruim? Olha o que fala aí o versículo 30, né? Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Acabe, ele se desviou totalmente da palavra de Deus, e a Bíblia fala assim que ele seguiu os pecados de Jeroboão. O que aconteceu? Quem foi esse homem? Jeroboão. Jeroboão, ele reinou sobre as 10 tribos de Israel, quando o reino de Deus ele ficou dividido. Quando foi dividido lá o reino de Israel em reino do norte e reino do sul. Roboão, que era filho ali de Salomão, ele seguiu os conselhos mais jovens e oprimiu o povo. Quando ele oprimiu o povo não gostou muito da atitude de Roboão e acabou seguindo a Jeroboão. A maioria do povo de Deus seguiu Jeroboão. As 10 tribos foram com ele e 2 tribos ficaram para o lado de Roboão, quando o reino então ficou reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. E esse Jeroboão, ele fez um altar. Ele construiu um local de adoração, de idolatria em Israel, e todo Israel, as 10 tribos, pensa bem, as 10 tribos de Israel começaram a adorar esse ídolo e prestar culto neste lugar. Então a maldade assim que esse Jeroboão colocou em Israel, gente, todos os reis, por 300 anos mais ou menos, seguiram os pecados de Jeroboão. Olha para você ver a responsabilidade que tem um líder, de algo que um líder faz e o povo segue, rapaz. Porque a palavra de um líder, ela tem poder, ela tem muito mais peso. Então, quando o Jeroboão ele colocou essa adoração em Israel, por 300 anos Israel, foi até que o reino de Israel, o reino do norte, foi deportado para a Síria e acabou, né, sendo punido por causa dos seus pecados. Mas voltando aqui na vida de Acabe, que eu quero falar para você, meu querido, que Acabe,
ele fez o que era bom para ele, mas não fez a vontade de Deus. Então é isso que eu quero falar para você aqui nesta manhã, que às vezes nós escolhemos coisas boas para nós, mas não é a vontade de Deus. Eu estou escolhendo para mim coisas boas. Não, mas isso para mim é bom, mas é a vontade de Deus. Acabe fez isso, sabe por quê? Acabe, ele fez o que era mal, né? Seguiu a idolatria, como todos os reis de Israel seguiram. Ele casou com Jezabel, que era uma nação estrangeira, e a Jezabel, ela trouxe, na verdade, vamos dizer assim, uma nova maneira de cultuar em Israel, diferente do que o povo já estava acostumado. Porque com Baal, os deuses Baalins, Israel já estava acostumado. Se você estudar os reis antes, todos os reis que vieram antes já cultuavam os Baalins desde lá de Jeroboão. Mas a Jezabel, ela trouxe o Baal, porque se você estudar a palavra Baal, você vai ver que existiam vários deuses chamados de Baal. Mas ela trouxe então algo novo, vamos dizer assim, dentro de Israel, uma nova maneira de cultuar. Por isso que atraiu o rei Acabe. E o que é esse Baal, esse Deus que a Jezabel mostrou para Acabe que ele tinha? Olha, esse Baal, ele era o Deus da fertilidade. As mulheres aí iam ser abençoadas e ter muitos filhos e tal. As plantações, era o Deus da colheita, as plantações iam dar muitos frutos ali. Baal ia abençoar as plantações. Outra coisa, Baal era o Deus da chuva. Você sabe que o Oriente Médio é uma região seca. Então Jezabel trouxe a Baal, é o Deus da chuva. Se nós servimos a Baal ou Acabe, vai ter chuva constante aqui em Israel e as suas plantações serão abençoadas. Só que junto com essas crenças de Baal, trouxe os rituais. Um dos rituais era sacrifício de crianças. Você pode ver que os reis de Israel praticaram isso. Sacrifício de crianças, orgias. Eu estava lendo um artigo sobre Baal, falando que a noiva ou o noivo, eles iam casar. O noivo entregava a noiva para os sacerdotes de Baal, antes da noite de núpcias, para abençoar o ventre da mulher. E a mulher tinha relação sexual com os sacerdotes, antes de ter com o noivo, na hora de casá-la. Depois, na noite de núpcias. Porque acreditava-se que o sacerdote de Baal ia abençoar o ventre. Porque você sabe, amados, a mulher no Oriente Médio, nessa época, se não tivesse filhos, era vergonhosa. Uma família que tinha muitas terras, se a mulher não desse filhos para ter descendência, depois não tinha direito a terras, porque não tinha ninguém para deixar descendência. Então, assim, era um negócio muito vergonhoso e terrível para a mulher que não tinha filhos. Então, eles acreditavam que se entregando a mulher para os sacerdotes de Baal, ia abençoar. Muitas vezes os filhos que nasciam nem eram do marido, né? Às vezes já eram do sacerdote. Outra coisa que eles faziam, eles se cortavam, pegavam as lancetas e cortavam o corpo até sangrar, em ritual a esse Deus Baal. Então, assim, quando a Jezabel fala para Acabe, vamos implantar a adoração a Baal em Israel, Acabe já era propenso para o pecado, para a idolatria. Ele achou muito interessante, muito bom, e o povo gostou. Israel gostou. Irmãos, mas nem tudo que é bom para nós é da vontade de Deus. E aquilo vai trazer uma consequência terrível em Israel. Mas ainda resta alguns profetas que são do Senhor, amém? A nação inteira se desviou. Aí Deus, vendo a maldade de Acabe, e outra coisa também que Acabe fez aqui, Acabe, ele tentou reconstruir Jericó. Mas lá em Josué, volta comigo para você ver, Josué capítulo 6, olha que Josué vai profetizar em relação aí a Jericó. Josué capítulo 6, versículo 26. A Bíblia fala assim, nesse tempo, Josué, no tempo que eles conquistaram Jericó,
Josué pronunciou esse juramento: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Olha para você ver. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Então Josué profetizou: a quem tentar reedificar essa cidade vai perder o primogênito e o filho mais novo. E o que aconteceu? Volta lá em Reis, 1 Reis 16. Ó, versículo 34, 1 Reis 16, 34. Em seus dias, Eiel belemita reconstruiu Jericó pelo preço de Abirão, seu primogênito, lançou-lhe os fundamentos, e pelo preço de seu último filho, Segube, assentou-lhe as portas, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Josué, filho de Nun. Vamos ver, Acabe já foi contra ainda, tinha uma profecia lá, que não era para reconstruir. E o homem que fosse reconstruir essa cidade ia perder os 2 filhos. E é o que aconteceu. Mas, meu querido, Acabe então buscou que era bom para o povo, mas não era a vontade de Deus. Sabia que nós somos atraídos pela nossa própria cobiça? Que a maioria das nossas orações, elas são feitas de acordo com o que está no nosso coração e não com a vontade de Deus? Por exemplo, você vai comprar um carro. Você vai passar a ficha do carro. O que você vai orar? Senhor, abençoa que essa ficha dê certo, tal, que eu conquiste esse carro. Você está estudando, você quer passar no concurso? Senhor, me abençoa porque eu quero passar no concurso. Pouco se ora pela obra de Deus, porque pouco estamos envolvidos com a obra de Deus, nosso coração não está lá. A gente vai orar pelas coisas que estão ao nosso redor. Isso quando ora, né? Quando a gente ora. Mas nós oramos, amados, pelo que está ao nosso redor. Você vai falar: Senhor, me abençoa lá no meu serviço, me ajuda a resolver um problema. Sempre nós estamos orando, né, em favor daquilo que cabe a nós. Mas olha o nível de Jesus. Lá no Getsêmani, o pecado do mundo inteiro em cima dele. Jesus falou: Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Então a oração de Jesus não foi para agradar ele, foi para fazer a vontade de Deus. Quando você vê em Atos dos Apóstolos, meu querido, eles estão reunidos, orando, fervorosos no Espírito. E a Bíblia fala assim, que moveu-se o lugar onde estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo, e muita gente foi curada. Por quê? Porque a oração era a vontade de Deus, e não era para benefício próprio de ninguém. Tudo que Acabe fez foi para o seu próprio benefício, gente, para conquistar coisas para ele. Então a gente fica pensando: nossa, não é errado fazer coisas para mim, mas a intenção do nosso coração tem que ser, meu querido, de acordo com a vontade do Senhor. Tem que estar na vontade de Deus. Olha o que Tiago fala, Tiago capítulo 1. Lá no finalzinho da Bíblia. Depois do livro de Hebreus, e Hebreus, Tiago, capítulo 1. Versículo 14. Fala assim, ó: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, assim, nós somos atraídos pela nossa própria cobiça. Nós vamos orar para aquilo que é prioridade no nosso coração. O que é prioridade para você? Você está orando por isso. Olha o que ele fala, capítulo 4 agora, Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago vai falar assim, ó: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas nada podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis,
porque pedis mal, para o guardardes, para os gastardes em vossos prazeres. Irmão, pedimos mal às vezes para gastar com os nossos próprios prazeres. O Tiago está falando, ó, não é assim que funciona. A gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Vai mais um pouquinho para frente agora. 1 João. Quer receber de Deus? Quem quer receber? Quem quer receber a oração que é feita do Senhor aí? 1 João 3, versículo 19. Fala assim, ó, 1 João 3, 19. Nisso conhecemos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Irmão, que versículo, hein? Que palavra. Nós vamos receber quando a gente guardar os seus mandamentos e fazermos o que lhe é agradável. Assim, quando a gente vai orar, não estou falando que é proibido orar coisas para a gente, tá, irmãos? Mas a prioridade do nosso coração tem que ser a vontade de Deus. Tem que buscar o que Deus quer para nós. Porque muitas vezes a gente busca coisas só para nós e vamos deixando as coisas de Deus de lado. E essa não é a vontade de Deus, né? Volta comigo lá em Reis, 1 Reis. Irmão, que é assim mesmo, tá? A gente fala e prova na Bíblia para o irmão falar, isso é heresia que você está falando aí. Mostrar na Bíblia, né? O que vai acontecer então, meu querido? 1 Reis, capítulo 17. O Senhor agora, ele vai chamar um profeta. E o nome desse profeta é o Elias. Olha para você ver, 1 Reis 17. Ora, Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Ô, meu querido, olha para você ver. Deus agora vai chamar o profeta Elias. E Elias vai chamar a atenção de Acabe. Fala: Acabe, não haverá chuva em Israel, segundo a minha palavra, nesses anos. Por quê? Porque Deus já estava provando que Baal não é o Deus da chuva. Que quem controla todas as coisas, o tempo é Deus, amém? Quem controla todas as coisas é o Senhor, aleluia. Elias então fala para Acabe, mas Acabe ele não recebe muito bem aquela palavra de Elias. E Deus falou para Elias: ó, Elias, vai para certa região, porque ali eu ordenei aos corvos que te sustentem. Quando ele dizia assim: Acabe vai procurar matar você, porque o que você disse não é agradável para ele. A palavra que você falou não é agradável para o coração dele, ele vai procurar matar você. E a Bíblia fala então, amados, que Elias ficou nesse ribeiro, e de manhã e de tarde Deus ordenava aos corvos que trouxessem pão para Elias. Seus irmãos, misericórdia. Em qualquer situação o Senhor te sustentará. Em qualquer situação, meu querido, o Senhor te sustentará. Para você ver, Elias estava na beira de um ribeiro escondido, mas vinha ali o corvo, trazia o pão. O pão representa ali o corpo de Cristo, que te sustenta, que te ajuda, que te fortalece, amém? Passado um tempo então, porque não tinha chuva em Israel, esse ribeirão que Elias estava, aquele rio que Elias estava, acabou secando, e Deus falou assim: ó, vai agora a Sarepta, e lá eu ordenei uma viúva que te sustente, aleluia. E Elias vai então, amado, chega nessa região, e ele encontra essa mulher que Deus falou. E quando Elias chama aquela mulher, ela está pegando ali uns gravetos, porque ela tinha só um pouco de farinha, um pouco de azeite, a fome era grande na terra. Ela ia fazer um pão ali para ela e para o filho dela, e ela ia morrer, porque não tinha mais nada o que comer. Mas Elias chamou aquela mulher e falou assim: olha, faz para mim um pão
E ela falou assim: mas, meu senhor, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho aqui de azeite, um pouquinho de farinha, que eu e meus filhos vão comer e depois disso a gente vai morrer. E Elias falou assim: ó, faz para mim primeiro, porque assim diz o Senhor, que a farinha e o azeite não vai faltar. E aquela mulher, ela acreditou, meu querido, na palavra daquele profeta. Que eu quero falar para você, olha, que às vezes nós cuidamos do nosso pão. Cuidamos do nosso pão. Mas, irmãos, o nosso pão, ele morre. O nosso pão, ele perece. E Elias falou assim: não, você vai fazer um pão para o profeta, quer dizer, você vai cuidar do que é de Deus primeiro, aleluia. Você vai cuidar do que é de Deus, porque o pão que vai vir de Deus te sustentará e não vai faltar. Aleluia. Irmãos, vamos cuidar do pão que é de Deus, porque o que Ele vai retribuir dos céus para você não vai faltar e nunca jamais se acabará. Porque nós estamos acostumados a cuidar do nosso pão, não é verdade? A gente está acostumado a cuidar do que é nosso, mas quando dividimos o nosso pão com as coisas que é de Deus, o que vem depois, a retribuição que Deus dá, é igual o pastor passou o testemunho do Colgate aqui ontem, falando a história da Colgate. A intenção dele, tem certeza que não era fazer uma troca com Deus, porque o coração dele estava aberto em dividir os dízimos e as ofertas com a igreja. E outra coisa, para você ver, ele dava o dízimo e depois começou a sustentar missionários ainda, dando dízimo e ainda sustentando missionários. O fundador da Colgate. Chegou um tempo que a marca da Colgate era mais valiosa do que o Banco do Brasil e a Petrobras juntos. Pensa bem. Mas eu tenho certeza que o coração dele não é trocar nada com Deus. Mas aqui Elias fala para ele, então, olha, faz para mim primeiro. Quer dizer, porque cuida de mim primeiro, do que é de Deus, e não vai faltar para você. Irmão, Jesus falou assim, né? Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele falou que o corpo, né? O corpo, ali o pão representa o corpo de Jesus. E eu quero falar para você, Deus me deu uma palavra, você que tem uma ferida, não é ferida emocional, uma ferida física, você que tem uma ferida física, eu quero falar uma coisa para você aqui, ó, Atos, estava preparando a palavra, Deus falou comigo no coração, eu quero que você fale esta palavra. Você que está me assistindo aí, que tem uma ferida, ou conhece alguém que tem uma ferida física, Atos, amém, Nádia, recebe aí, em nome de Jesus. Atos, capítulo 2. Eu só achar o versículo aqui, irmão. Atos capítulo 2, versículo 25. Olha o que diz a palavra. Fala assim, ó, a respeito dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita e não serei abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, ainda a minha carne há de viver em esperança.
porque não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo passe por decomposição. Quero falar para você que está me assistindo, ou você que conhece alguém que tem uma ferida física. Quando Jesus morreu na cruz, o que acontece com o defunto quando ele morre? O que o corpo começa a fazer? A decompor, não é verdade? Não começa? Passou 1 hora, 2 horas, já está. Tem defunto que tem que enterrar rápido, porque começa a inchar e tal. Mas olha que interessante que ele falou assim, ó, versículo 27, porque não deixarás a minha alma na morte e nem permitirás que o teu santo passe por decomposição. O corpo de Jesus, quando ele morreu, não entrou em decomposição. Aleluia! Ele não entrou em decomposição. E Elias falou assim, ó, faz para mim o pão que vem de Deus, que é a carne de Jesus, ela não entra em decomposição. Então eu quero falar para você que tem uma ferida, você que está me assistindo, em nome de Jesus receba essa palavra, porque você tem a carne de Jesus e ela não vai entrar em decomposição. E eu, em nome de Jesus, toda infecção que sai agora em nome de Jesus, quero profetizar aqui, recebe o pão do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. E aquela mulher, voltando aqui, aquela mulher então fez o pão e deu para Elias, e ela voltou. Quando ela voltou, o pote, né, a botija, que era um pouco menor do que a panela, estava cheia de farinha. E o vidro cheio de azeite. E a Bíblia fala assim, que ela foi sustentada por muitos dias com aquela comida. Irmãos, o Espírito Santo, amém? Ele nos sustenta, ele nos ajuda. Aconteceu que o filho daquela mulher morre. E Elias está ali vivendo com ela, o filho acabou morrendo. E ela fala, ô profeta, você veio aqui atormentar a minha vida e tal. De novo ela começou a fraquejar um pouquinho na fé. Mas Elias falou, traz para mim o menino. E Elias então vai orar pelo menino, deita ele sobre aquela criança. E Deus devolve a vida para aquele menino. E o profeta vem com o menino e fala, está aqui. Irmãos, porque por um momento a nossa fé ela pode até enfraquecer. Mas o pão está aí, amém? Mas o pão do Senhor está aí te sustentando, aleluia. Fica tranquilo, não vai dar errado. Não vai dar errado. Ah, irmãos, Deus me abençoou, mas eu entrei na bênção, mas parece que veio outra coisa para atormentar. Não. Fica tranquilo, porque o Senhor te sustenta. Aí depois, Deus então vai falar com Elias, ó Elias, volta agora e fala com Acabe. E quando Elias está voltando, Acabe chama um homem, olha para você ver que interessante, Acabe chamou um servo ali chamado Obadias. Ele separou esse homem e falou para Obadias, olha, eu quero que você vá procurar o profeta Elias. Eu vou para um lado e você vai para o outro. Sabe quem foi esse Obadias? Sabe o que ele fez? Quando Acabe trouxe Jezabel, Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. E esse Obadias, ele separou 100 profetas e dividiu de 50 em 50 e sustentou com pão os profetas do Senhor, escondidos ali de Jezabel para não serem mortos. Irmãos, ainda resta também. Parece que todo mundo está abalado, mas ainda resta alguns profetas e alguns Obadias que estão sustentando a obra, aleluia. Não aparece, Obadias é um homem que não aparece, mas ele sustentou o profeta com pão. E quando Obadias encontra Elias, Obadias então fala para ele de tudo que está acontecendo em Israel, e Elias falou para Obadias, olha, volta e fala com Acabe, que você me encontrou. Obadias falou, você está louco? Vou falar um negócio desse, você vai me matar, porque a gente procurou você por 3 anos e meio procurando, não te achamos. Acabe falou, não, fica tranquilo, pode voltar, porque só eu receio dos profetas. Tá? Obadias falou, não, eu sustentei também mais 100 profetas aí com pão, separei, escondi eles. Agora se eu voltar e falar que eu achei você, eu vou morrer. Elias falou, não, confia na minha palavra que você não vai morrer. E quando Obadias volta e fala para Acabe,
Acabe ele fica irado, mas de repente o profeta Elias já aparece. E sabe o que Acabe vai falar para ele? Está aí o perturbador de Israel. Por quê, irmãos? O profeta, ele parece que é um perturbador. Sabe por quê? Tem uma palavra do Silas Malafaia que eu não esqueço nunca. Ele falou assim, irmãos, mensagem boa, qualquer um entrega. Mas a ruim só o profeta. Porque o profeta fala que o povo não gosta. Essa que é a verdade. Vou mostrar para você. O profeta de verdade fala que o povo não gosta. Porque é aquele homem que é levantado por Deus para corrigir, né, para trazer a profecia, para corrigir o povo. E Elias então vai falar para Acabe, será que é eu mesmo que sou o perturbador de Israel? Mas Elias então propõe um desafio para o rei Acabe. Vamos voltar lá em 1 Reis, para você ver. Ele vai propor agora um desafio para o rei Acabe. Primeiro livro de Reis, versículo 16, capítulo 18, versículo 16. Diz assim, ó. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, anunciou-lhe o acontecido, e foi Acabe ter com Elias. Vendo Acabe Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a família de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo e traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste sagrado que comem na mesa de Jezabel. Olha o desafio que Elias faz, ele sozinho como profeta, falou assim, não, eu quero que você traga no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal e os outros 400 que estão aí no templo de Baal. Quero que você traga no Monte Carmelo. Irmão, você sabe que o Monte Carmelo foi onde que Saul construiu um altar. Olha para você ver, onde Saul construiu um altar quando ele voltou da guerra com os amalequitas. Saul constrói um altar no Monte Carmelo. E o profeta Samuel vai ter com Saul nesse lugar. E Samuel pergunta para Saul, executaste a palavra? Ele falou assim, sim, eu executei. E ali a condenação de Saul é dada. Quer dizer, Deus está mostrando que onde foi o pecado, lá atrás, que começou o pecado dos reis de Israel, começou em Saul, eu vou consertar agora nesse monte, aleluia. No mesmo lugar. Sabe por quê, irmão? Deus te leva no lugar que é para você consertar. Deus mostra o lugar certinho que é para você consertar, para você prosseguir bem na sua vida. Você sabe o que você precisa consertar, arrumar aí na sua vida. Mas vamos lá. Então Acabe ele vai trazer esses profetas e Elias falou assim, ó, nós vamos construir aqui nesse monte 2 altares e nós vamos colocar os animais e vamos oferecer um sacrifício. Vai montar o altar, a carne, vai colocar a lenha, mas não vai pôr fogo. E nós vamos clamar cada um ao seu Deus. Vocês clamarão a Baal e eu vou clamar ao Senhor. Aquele Deus que responder com fogo, esse é o Senhor. E a Bíblia fala, irmãos, que os profetas de Baal arrumaram o altar e começaram a clamar de manhãzinha. Chamava Baal e dançava, e tocava, pulava, nada. Chegou perto do meio-dia, eles pegaram facas, começaram a se cortar. Cortava o braço, cortava a perna, sangrando ali, e os profetas clamando, e nada. E Elias então começou a falar para eles, olha, chama mais alto, porque talvez ele é Deus, né? Talvez está viajando, está fazendo alguma coisa importante, não está dando para ouvir. E Elias ainda começou a zombar. Chegando à tarde, perto da oferta de cereais, Elias mandou parar tudo. Falou, não, nós vamos parar agora. Vai parar, já deu para vocês. O que Elias vai fazer? Ele manda construir o altar e ele vai reparar o altar do Senhor que estava destruído. Para fazer o conserto, tem 3 verdades espirituais, gente, importantíssimas nesse texto. A primeira, o que estava acontecendo aqui? A liderança de Israel estava corrompida. Você vê a liderança corrompida.
o coração estava dividido. Liderança corrompida, coração dividido e o altar quebrado. 3 coisas que precisava resolver naquele momento. A liderança corrompida. Quero falar para você que é pai. Você que é pai, ou tem gente que é separado, que exerce uma liderança na sua casa sobre a sua família. Você é responsável para buscar não o que é bom para a sua família, mas a vontade de Deus para eles. Porque senão vai corromper. Olha, irmão, é sério isso? Você, como líder da sua casa, você é responsável por buscar a vontade de Deus para a sua família, dar direção para a sua família. Porque se você não fizer isso, o povo que está com você vai ser corrompido. É o que aconteceu com Acabe. A liderança foi corrompida, o povo corrompeu também. Aí Elias vai falar assim: até quando vocês vão estar com o coração dividido? Falou para o povo: até quando vocês vão estar com o coração dividido? Porque cada um tem a responsabilidade diante do Senhor também. Ainda que talvez seu pai e sua mãe não te ensinou sobre Deus, hoje você tem a responsabilidade de aprender sobre Ele, porque você está aqui. Amém? Consertar o coração é a sua decisão. Eu achei interessante assim que nós oramos pela cura física e Deus faz. Oramos por uma porta de emprego, oramos pela igreja e Deus abençoa e as coisas vão. Mas a parte de coração dentro, você pode orar, mas a oração não cura o coração. O que cura o coração é a decisão da mudança. Você vai orar para Deus te ajudar emocionalmente para curar aquilo que está dentro do seu coração. Mas a cura verdadeira do coração dividido, ela vem por meio de decisão, não vem por meio da oração. A oração, ela vai ter efeito quando você decide. Olha o que Jesus falou, Mateus capítulo 12, que ele vai falar da casa dividida, do coração dividido, ó. Mateus capítulo 12, versículo 32. Mateus 12, versículo 22. Fala assim, ó: trouxeram então o endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal maneira que o cego e o mudo podia falar e ver. E toda a multidão se maravilhava e dizia: não é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, ó irmão, do coração, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá em pé. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como, pois, permanecerá em pé o seu reino? Se, porém, eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulso, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Olha o que Jesus está falando. Falou assim, ele curou um homem lá, e os fariseus falaram: ele está expulsando o demônio pelo dedo de Satanás, pelo Beelzebu. Aí Jesus falou assim, ó: se o demônio expulsa o demônio, né, então o reino contra ele mesmo, ele vai ser destruído. A casa dividida contra si mesma, quer dizer, o coração dividido, ele é destruído, irmãos. Aí ele falou assim, ó, para os fariseus: se eu expulso os demônios pelo dedo de Beelzebu, por quem os seus filhos expulsam os demônios? Jesus está falando assim, ó: se eu estou expulsando um demônio pelo próprio demônio, seus filhos também estão. E eles vão questionar vocês: ó pai, mas o senhor não está falando que a gente expulsa os demônios por causa de Deus agora? E agora eu estou expulsando o demônio pelo demônio, então os filhos iam julgar os pais depois. Onde que Jesus pegou os fariseus? Porque, irmão, o coração dividido, ele não vai para frente. O coração dividido, ele fica, a casa sua não vai subsistir, vai ficar parado. E Elias então vai falar para o povo: até quando vocês vão ficar em dois pensamentos? Quero falar para você: decida hoje buscar a vontade de Deus e não o que é bom para você. Amém?
E Elias vai então agora reparar o altar do Senhor. O altar significa as coisas espirituais. A gente precisa dar uma consertada na nossa vida, buscar mais a Deus. E Elias reparou o altar, mandou colocar a lenha, mandou colocar lá os animais, e Elias pediu para que trouxesse água. Olha a ousadia do profeta. Não, traz água, molha o altar. Molhou todo aquele altar, irmão. Pensa bem. Aqui o boi, né, a metade dos animais, a lenha, e molhou. Aí molhou bastante. Por 3 vezes mandou molhar. E ele mandou fazer uma valeta. Fez uma valeta em volta do altar, de modo que aquela valeta ali ficou cheia de água também. Olha que coisa. Ficou cheia de água aquela valeta. E a Bíblia fala assim, que quando eles terminaram, Elias fez uma oração só. Senhor, responda-me com fogo, para que esse povo saiba que há Deus em Israel. Aleluia. Para que o povo saiba que há Deus em Israel. Irmãos, Elias fez só uma oração, mais nada. E a Bíblia fala que então desceu fogo do céu e consumiu toda aquela oferta, as pedras do altar, também como as águas que estavam em volta daquele altar. E quando o povo viu, aleluia, o povo caiu de joelho e ficou falando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus, aleluia. Só nosso Deus é Deus, amém? E Elias vai pegar os profetas agora então e vai matar todos os profetas de Baal que ficaram ali. E ele vai mandar um recado. Gostaria que o louvor viesse aqui, o pessoal do louvor pode subir, já estou encerrando a palavra. Mas Elias vai mandar um recadinho para Acabe, fala assim: fala para Acabe se apressar e esconder, porque vai vir uma abundante chuva, aleluia, porque vai descer uma abundante chuva. Irmãos, quando o altar ele é restaurado, a chuva do Espírito Santo ela vem na nossa vida. Prepara o seu coração, porque vem uma abundante chuva. Irmãos, vamos ficar de pé. Aleluia. Fala para Acabe que vai vir uma abundante chuva, que vai descer naquele lugar. E Elias então vai subir novamente lá no Monte Carmelo, porque ele tinha descido até um ribeiro para matar os profetas. Ele vai voltar de novo para o Monte Carmelo. Irmãos, eu falo para você, busque o que é a vontade de Deus para você. Não procura buscar somente o que é bom, mas busque a vontade de Deus. A gente está preso em buscar o que é bom para nós,